Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom estarmos reunidos mais uma vez. Que bom estar aqui, que bom estar com você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma reunião do Grupo Mais Vida e Saúde, aqui na Igreja do Lindóia. Esse grupo é um grupo que se reúne todas as semanas falando de saúde e trazendo a mensagem de Deus também. Trazendo uma receita bem legal, a Senira está ali preparando, se organizando, né? Você está aí nos esperando, tem um pequeno número de pessoas aqui, que é o pessoal da transmissão. Vocês são todos muito bem-vindos. Então agora, neste momento, eu convido a todos para nós começarmos essa atividade, né? Nós começamos sempre com uma oração. Mas convido você, se você achar importante esse assunto, se você gostar desse assunto, coloca nas redes sociais, compartilhe, né? Porque para que mais pessoas tenham acesso também. Vamos fazer uma oração então, para nós começarmos. Convido a você também para se colocar, né? Curvar a sua fronte para nós orarmos a Deus. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade. Esteja conosco aqui, Senhor, nos dirige e abençoa, Pai, de forma muito especial a cada pessoa que está assistindo, a cada pessoa que está aqui, cada família. Abençoa elas, que essa mensagem toque os seus corações e que todos se sintam melhor. Fica conosco, Pai querido, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, todas as semanas nós falamos assuntos bem importantes, né? Então, sobre uma mensagem diferente, né? Uma maneira diferente de ver as mensagens para a gente colocar em prática nas nossas vidas e para que nós tenhamos uma vida melhor. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Você já desconfiou de alguém? Será que é importante a gente confiar? Será que isso é importante? Será que não confiar pode nos trazer alguma doença? Então, agora eu convido a Márcia vai vir aqui e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, tá? Então, fiquem aí, tá? Se você acha importante, compartilhe, peço você, né, compartilhe esse vídeo, essa live e que fique aí conosco. Convide mais gente. Se você tiver alguma observação, alguma pergunta para fazer, pode colocar aí no chat também, que nós vamos estar respondendo para você, ok? Olá, boa noite a todos. Isso mesmo, Estela. Ela já colocou as perguntas aqui, né? Se você já desconfiou de alguém, já perdeu confiança em alguém, na verdade? Isso mesmo. Nós vimos aqui de umas séries aí de temas muito importantes ali de como cuidar da saúde. E hoje nós vamos abordar sobre a confiança em Deus. Como confiar, né, em alguém num mundo tão assim complicado que nós vivemos, na verdade? Principalmente no momento que nós estamos vivenciando hoje. São tantas coisas que nos afetam, nos abalam, não é verdade? Mas preste atenção, a confiança em Deus, ela traz muito benefício para a nossa saúde e principalmente, não só para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional. Confiar em Deus é o melhor remédio ali para a gente se manter ali alegre e feliz, sabe? Deus apresenta várias promessas muito importantes para a gente. Sabe onde encontrar essas promessas? Isso mesmo, na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar várias promessas que Deus fez para a gente, para que a gente possa confiar nele no meio de um mundo cheio de tanto caos e tanto desafio que nós estamos vivenciando. Então ele nos ensina a confiar cada vez mais nele. E sem falar que o benefício da confiança, ela vai estar refletida no nosso corpo. Olha só, manter um pensamento, né, positivo, ela trabalha também na nossa alegria, no amor, num sorriso, num gesto. Tudo isso que você faz, que transmite para as outras pessoas, vai ter benefício para o seu corpo, sabe? Ele acaba ajudando ali
liberação da endorfina, olha só. Então, manter o pensamento positivo, ter alegria, né, estar sempre ali, né, em harmonia, isso aí é muito importante. E principalmente devemos manter a confiança, confiar, né, porque nesse mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de ter esperança para a gente viver tranquilo, na verdade, para a gente viver com calma e segurança. Então confie e libere aí a endorfina que tem no seu corpo aí, mantendo pensamentos positivos, que é muito importante. Não devemos colocar isso em prática. A confiança é um dos melhores remédios aí, né, de todos que a gente já abordou aqui. A gente já falou, ó, sobre a luz solar, sobre a água, sobre exercício físico, sobre alimentação. Falamos também sobre o repouso, né, sobre o repouso ali, e também sobre a temperança, que foi o equilíbrio que a gente falou na semana passada. São tantos benefícios, não é verdade? Então, o mais importante aí é a confiança. Então, a dica dessa semana é você praticar a confiança e procurar também em Deus ali, né, todos os anseios ali e preocupações, deposite nele. E ali ele vai estar te ajudando a ter esperança nesse mundo de caos, tá bom? Olha só, não sai daí que tem muito mais dicas e esse assunto também vai ser abordado um pouco mais à frente. E sem falar que também hoje a gente vai falar um tema muito bacana, que hoje a gente, não sei você, mas pra mim é um tema muito importante, porque não sei se você consegue dormir bem, se você deita na cama ali e dorme tranquilamente. Será que você é capaz de fazer isso? Ou será que você é aquele tipo de pessoa que deita, mas não consegue dormir? Vive ali as noites em claro. É isso mesmo, a insônia. Esse é um tema também que vai ser abordado nesta noite. Então não saia daí. Qualquer pergunta que você tiver, coloque aí no chat, tá bom? Compartilha para os amigos, porque o que é... Retomando então, obrigada, Márcia. Obrigada pelas dicas, né, de confiança, de como confiar. E a Márcia falou que hoje a gente vai conversar um assunto que é um assunto que traz complicações para muita gente. Eu queria conversar um pouquinho, queria perguntar para você. Hoje o assunto não é esse, não é o repouso, não é o sono. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre não dormir. Alguém aqui não dorme? Alguém tem insônia? Sofre de insônia? Todo mundo aqui, ó, um monte de gente botou a mãozinha assim na cabeça, né? E é legal a gente não dormir? É horrível, né? Sabiam que a insônia, ela afeta 1 a cada 3 pessoas? De 3 pessoas, 1 não consegue dormir. Olha só, é muita gente, né? Então, é um assunto que a gente precisa prestar atenção, porque a cada 3 pessoas, 1 sofre desse distúrbio. Isso é um distúrbio do sono, ou seja, a insônia, ela pode ser de 3 tipos. Pode ser a pessoa que não consegue começar a dormir, né? Deita lá e rola na cama e não consegue dormir. Pode ser a pessoa que começa a dormir e acorda no meio da noite, no meio do sono, né? E não consegue voltar a dormir. E pode ser também a pessoa que, por exemplo, assim, eu preciso de 8 horas de sono, né? Então a pessoa não consegue dormir as 8 horas, então ela acorda antes daquele tempo, né? Então, assim, então tem esses 3 tipos: as pessoas que não conseguem dormir, a pessoa que acorda no meio do sono e tem a pessoa que acorda antes de terminar o período do sono, né? E não consegue dormir. Então, isso é bem importante. Eu vou dizer para vocês que, assim, eu acho que na minha vida toda, eu acho que eu tive umas 2 vezes eu tive insônia. Gente, eu durmo bastante, sabe? Então, e eu acho que isso é uma bênção, porque não dormir, nos 2 dias que eu não consegui dormir, foi uma coisa mais horrível. Foi muito ruim.
eu passei muito mal, doía meu corpo, o meu cérebro estava apagando e eu não conseguia dormir. Então, a insônia é um distúrbio, é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. É uma coisa que ela tem consequências, né? A pessoa fica com o cérebro agitado, a pessoa fica irritada, sem paciência, porque está cansada, não descansou, né? Diminui o aprendizado. E tem uma coisa bem importante que a gente trata aqui. Você sabia que não dormir engorda? É uma das causas de obesidade, é não dormir. Então, nós precisamos dormir. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo o acompanhamento, nós estamos cuidando da nossa alimentação, nós estamos caminhando, fazendo exercícios e, ao mesmo tempo, nós não estamos conseguindo dormir. Aqui eu não estou falando do não conseguir dormir porque eu opto por não dormir, não, porque tem alguma coisa atrapalhando a minha cabeça, o meu cérebro, que eu não consigo. Então, e o que pode atrapalhar para a gente não dormir? Muitas vezes, a maior parte, 90% das situações, são fatores neuropsicológicos. Ou seja, são coisas psicológicas que estão afetando o meu neurológico e eu não consigo começar a dormir. Então, problemas, preocupações, estresse, desagrados, né? Então, assim, 90% das situações, luto, são essas coisas. Eu sempre digo aos meus pacientes que é levar o problema para a cama. Então, eu digo para eles, a gente quando vai dormir, a gente fecha a porta, né, do quarto. Então, deixa todos os problemas lá fora. E é assim que eu faço. É assim que eu consigo dormir, porque eu também tenho muitos problemas, eu também tenho preocupações, eu também tenho medos, né? Todos nós temos isso. E hoje nós vamos falar de uma das preocupações especiais, que é não confiar. Às vezes a desconfiança, o não confiar no meu cônjuge, né? No meu marido, no meu filho, que ele pode se cuidar sozinho, não confiar em várias situações, no meu colega, no meu parceiro, enfim, nos traz esses agravos, nos traz esses problemas e a gente não relaxa. E se tu não relaxar, tu não vai conseguir dormir, não vai conseguir descansar. E para a gente poder dormir é muito importante. Então, assim, tem algumas dicas que a gente dá. Então, assim, a principal dica que eu dou sempre, quando chega uma pessoa que vem consultar comigo, que não está conseguindo dormir, eu sempre digo, deixa o problema do lado de fora. 90% das situações se resolve com isso. O problema é que nós gostamos do problema. Nós levamos o problema para a cama. Nós ficamos pensando e remoendo os problemas. Por que a gente não pensa nas coisas boas? Por que nós não ficamos pensando nas coisas boas que Deus fez ou que aconteceram no nosso dia? Basta uma coisa ruim que apaga todo o bom. Isso é não confiar, né, num Deus que está cuidando, nos protegendo, né? Não é que a gente não queira, é do nosso organismo, é da nossa mente, né? Então, uma coisa bem importante, existem medidas que a gente chama de higiene do sono. Quando a gente vai dormir, o ideal é que a gente tome algumas providências para que a gente possa dormir melhor. Então, horários regulares, né? Procurar dormir sempre no mesmo horário. Evitar de dormir durante o dia. Gente, mas eu sou boa. Eu durmo de dia, eu durmo de noite, eu deito ali e durmo. Mas dizem que a gente dormir mais do que 30 minutos durante o dia, uma sonequinha de mais do que 30 minutos, tu tá tirando o sono da noite. Então não deveria dormir mais do que 30 minutos durante o dia. Eu gosto muito daquela dormidinha depois do almoço ali, né? Não posso fazer, né? Porque no serviço, eu tô no serviço, não tem como a gente fazer.
mas poucos minutos é benéfico para o nosso organismo. Mas mais do que 15, 20 minutos, 30 minutos, já está tirando o sono da noite. Que mais? Fazer uma atividade física. Atividade física sempre de manhã ou de tarde, nunca de noite. Eu, quando comecei a fazer, lembra que eu falei para vocês que eu fiquei sem dormir 2 vezes? Uma vez foi quando eu comecei a fazer exercício físico, sabe? Tava assim, pilhada, né? Queria fazer exercício físico e eu só tinha a noite para fazer. Então eu trabalhava durante o dia e de noite eu ia para academia e fazia exercício físico. Gente, eu chegava em casa a 1000, um furacão, e não conseguia dormir. Não dormia a noite inteira, né? Por causa dos hormônios, a gente libera endorfina, dopamina e outros hormônios que nos acordam. Então, o exercício não deve ser feito, né? O ideal é que não seja de noite, por causa dessa questão, né? Quem já tem dificuldade para dormir, não vai conseguir dormir mesmo, né? Evitar bebidas com cafeína de noite, né? Principalmente cafeína, chimarrão, café preto, Coca-Cola, guaraná, chocolate. Essas coisas, elas são estimulantes. Então, a gente não deve, né, consumir. O ideal é que a gente não consuma em nenhum momento, mas para quem usa, deve de evitar principalmente de noite, porque ela é estimulante, né? Então, a gente sabe, quando eu fazia plantão, enfim, de noite, tu tá morrendo de sono, vai lá, toma uma Coca-Cola, vai ver como é que fica, né? Cheio de açúcar ainda, né? Tu fica, né, energéticos também, né? Então, são bebidas cheias de cafeína, são estimulantes. Além disso, eles aumentam a pressão, né? Então, o nosso cérebro com a pressão mais alta também é um dos motivos da gente não conseguir dormir também quando a gente está com a pressão alta. Pressão alta, ela acorda, né? Ela nos acorda porque o cérebro ele fica mais ativo. Comer demais no jantar. Já aconteceu com vocês de comer e você deita e parece que fica escutando seu coração no ouvido? Pois isso é quando a pressão está subindo, ou a glicose está subindo, porque a gente comeu muito, né? Então, uma descarga muito grande de açúcar, ou uma descarga de adrenalina que está fazendo subir a sua pressão, como você começa assim, a ouvir os batimentos do coração. Então, isso é importante também a gente saber isso, são coisas que nos acordam, né? Devemos também diminuir a luz no quarto, né? Habituar. Eu desde criança, eu fui acostumada a sempre ter uma luz, sempre ter uma luzinha acesa. E foi bem difícil para mim. Depois que eu casei, não tinha mais a luzinha, então eu me perdia, me batia nas coisas, mas eu vejo assim que a gente dorme muito mais tranquila, muito mais calma, né, quando não tem luz. Que mais aqui, atividades relaxantes de noite. Então assim, vamos supor, você perdeu o sono, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer se acordou, perdeu o sono? Não é para ir comer. Gente, eu acabei de falar que a comida, além de engordar, né, você vai ficar ativo, teu cérebro vai ficar ativo ali, por causa da descarga de açúcar. E normalmente, o que a gente come nesses momentos? Quem é que come pão? Quem é que come uma frutinha? Não, a gente vai comer doce normalmente, né? Falando assim, tô falando mais de mim mesmo, né? É doce, é pão, né? Então, coisas muito calóricas, coisas que dão uma descarga de açúcar na circulação. A fruta também dá, mas é um açúcar mais saudável, um pouco mais saudável. Então, que mais?
Então, o que a gente deveria fazer quando a gente acorda? Faça uma coisa que você não gosta muito. Por exemplo, pega um livro. Você tem um livro meio chato? Não pode ser um livro legal, uma história bacana, né? Não pode ser uma coisa boa. Quer dizer, tem que ser uma coisa boa, gente, desculpa. Mas assim, não pode ser uma coisa que vai prender a tua atenção, senão você não vai conseguir dormir mesmo. Então, pega um livro com uma história meio enfadonha, assim, meio... Eu gosto muito de usar nesse exemplo aqui o Dom Quixote, né? Porque o livro chato aquele, né? Eu acho, desculpa se alguém gosta, né? Mas assim, é uma maneira, é uma linguagem diferente, né? Então, assim, pega um livro e lê aquele livro, né? Ou bota num programa na televisão, um programa mais calmo. Desliga a tela, uma coisa importante, desligar a tela azul, no mínimo 1 hora antes de deitar. Porque a tela azul, que é o computador, a televisão, eles ativam o nosso cérebro também. Que mais? Então, não brigar com a insônia. A minha mãe, ela tinha isso. Quando ela perdia o sono, quando ela acordava, ela levantava. A hora que fosse, ela levantava. Ela não ficava deitada. Porque ela dizia que ela não podia ficar brigando com a cama. Porque aí ela perdia o sono mesmo. Então, assim, ela levantava, sentava um pouquinho ali na mesa ali e ficava um pouquinho, sentava no sofá, olhava um pouquinho de televisão, daqui a pouco ela já estava quase dormindo de novo e ela voltava e deitava e dormia. Então, é bem importante isso, então não brigar com a insônia, né? Porque senão tu fica mais ativo ainda e aí sim que tu não consegue dormir mesmo, né? E confiar. Então, hoje o assunto é a confiança. Quem confia dorme. Confia, tu larga, tu entrega para outra pessoa resolver o teu problema. E eu acho que essa é a melhor coisa da infância, né? Para mim, assim, a infância é maravilhosa, é um momento maravilhoso, mas é um momento que a gente tem que aprender com as crianças a confiar. Olha como é que uma criança confia no seu pai e na sua mãe. Ele deita e dorme no sofá, ele dorme aonde der sono, ele deita e dorme. A criança deita e dorme. Por quê? Porque ela confia que tem alguém cuidando dela, que vai cuidar dela, que vai protegê-la, né? Que vai suprir as suas necessidades, né? Então, por que a gente não confia? Por que a gente fica com medo e leva todos os nossos problemas para a cama, né? Então, agora eu vou chamar a Senira. A Senira vai falar um pouquinho também aqui de um assunto que é confiar também, né, Senira? É confiado, né? É confiado. É um assunto bom, né? Eu gosto. Eu gosto também. É uma delícia. Então, a Senira vai conversar um pouquinho aqui com vocês. E depois aí o nosso pastor vai conversar um pouquinho também, ok? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem aí gosta de doce? A Estela falou que não pode comer doce de noite. Quem gosta de doce? Quem gosta de sobremesa? Muita gente gosta, né? Eu confesso para vocês que eu tenho um monte de defeito, mas esse de doce, não gosto de doce. Mas eu fiz uma receita muito legal de uma sobremesa, de um doce que vocês vão amar. Deixa eu pegar meus materiais. Quem gosta de sagu? Todo mundo gosta de sagu? Sim. Então vamos fazer um sagu diferente hoje. Nós vamos fazer um sagu com chia. Todo mundo conhece? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Gente, isso aqui é uma maravilha, porque isso aqui rende muito. Eu comprei um pacotinho assim, ó. Ó, tem 100 gramas de chia aqui, ó. Eu fiz a metade, deu uma xicrinha assim, eu vou botar aqui, ó. Deu, acho que um pouquinho mais de meia xícara. Ó,
Olha os grãozinhos da chia. Ó, bem miudinho. E como é que nós vamos fazer esse sagu? Muito bom. Olha só, a gente vai pegar leite de coco, mas eu não gosto de leite de coco de vidrinho, esses comprados. Porque para fazer esse sagu, eu acho que ele tem um sabor um pouco forte. Eu prefiro comprar meu coco seco, fazer meu leite em casa, descasco o coco, corto ele, coloco no liquidificador com água quente, fervendo. Olha que lindo que ficou o leite. Fora que é muito mais saudável. E aí a gente vai hidratar essa chia. A gente coloca um pouco de leite de coco, ó, e deixa ela hidratar. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Esse aqui eu vou precisar ainda. Ó, tá, acho que uma hora e meia hidratando no leite, ó. Mas eu não quero assim, eu quero ela um pouquinho mais molinha. Então eu vou colocar um pouquinho mais de leite de coco. Aqui. Ó. Vamos deixar ela um pouquinho mais com caldinho, para não ficar muito seca. Ah, mas é só isso, sagu? Calma, gente. Vamos por partes. Ó, essa é a consistência do meu sagu. Ó, como é que eu vou fazer para adoçar esse sagu agora? Primeiro, eu vou pegar uma manga bem madurinha, mas bem madurinha mesmo, bater ela, só a manga, e vai ficar um creminho assim, ó. Gente, olha que isso aqui parece ouro, olha que coisa mais linda. Vamos bater a manga, vamos pegar, acho que na geladeira tem um potinho com tâmaras. Eu peguei 100 gramas de tâmaras, deixei ela de molho também, hidratei ela, bati no liquidificador e ficou esse creminho aqui, ó. Ó, eu compro ela assim, sem caroço. Eu acho que é a fruta mais doce que tem. Como é que nós vamos montar esse sagu agora? Sem uma gota de açúcar. Se você for fazer em casa para sua família, pode montar num copinho assim, ó. A gente vai colocar um pouco de chia do saguzinho. Vamos colocar o creminho de manga. Mais um pouquinho da chia. E vamos cobrir ele com um pouquinho. Olha só que lindo. Do cremezinho de... mais pra cá. Aqui. Olha que lindo que ficou. Se você for tiver convidados em casa e quiser fazer ou para uma festa, para um aniversário, vamos servir diferente. Então nós vamos pegar esse tipo de copinho aqui. Olha que lindo. E vamos fazer o mesmo processo. Bota um pouquinho de chia, um pouquinho de creme de manga, mais um pouquinho, e um pouquinho, olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha se não fica lindo. Gente, esse doce eu amo de paixão, porque ele é super doce, super saudável, ele não tem uma gota de açúcar. E se vocês provar, vocês não fazem ideia, gente, o sabor, porque ele agrega o sabor da tâmara, que é muito doce, do leite de coco e da manga, é uma mistura de sabores. Eu preciso chamar alguém para experimentar. Márcia, quer experimentar?
Vou fazer o sacrifício, tá bom? A Márcia vai fazer o sacrifício de experimentar o meu sagu de chia. É um sagu diferente para quem quer um doce, mas um doce saudável para comer sem culpa. Que sacrifício bom esse aqui, hein? Não, tá muito bom. Gostoso, né? Faz falta o açúcar? Não. Tá super doce, não tá? Super doce. Porque assim, a manga é uma manga bem madurinha, gente. A gente comprou uma manga bem madura, bem madurinha mesmo. A gente bateu sem nada de açúcar, sem nada de água. Olha o creme delicioso que fica. Fica bem consistente, né? Ó, tá muito bom isso aqui, hein? Você que tá em casa, ó, a pena, tá? Mas tá muito bom. A Márcia aprovou o nosso sagu. Então vocês façam em casa. Depois deixa aí nos comentários o que acharam, se fizeram, se gostaram. Para comer à vontade, sem culpa, um saguzinho diferente. Agora eu vou limpar minha bancada aqui e vou deixar a bancada para o pastor. Vou ajudar aqui, tá, gente? Boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo, vocês que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Quando falamos em confiança, nós pensamos primeiramente nos nossos pais ou de pessoas que estão ao nosso redor. Porque são as pessoas em quem confiamos a nossa vida, que nós confiamos tudo que nós temos. E quando nós pensamos em confiança, não tem como não pensar em Deus. O quanto você confia em Deus? Hoje vou trazer uma reflexão para mim, para nós refletirmos alguns testes que muitas vezes Deus nos faz. Você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15, e vamos ver o primeiro teste que Deus faz. Posso dizer um teste, mas quando vamos para a Bíblia, vemos que existem provações que passamos na nossa vida. E Mateus 15, a partir do verso 21, uma história muito conhecida da mulher cananeia. Aquela mulher que seguiu Jesus, chamando, Jesus, tem compaixão de mim. E leia comigo a partir do verso 21, que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha só, ela estava desesperada, ela estava indo atrás de Jesus, ela conhecia Jesus, ela não era judia, mas ela tinha ouvido testemunhos do que Jesus estava fazendo na vida das pessoas. E naquele momento ela falou assim: Jesus é o único que pode me ajudar. E ela foi atrás de Jesus, e olha que interessante, Jesus não respondeu ela. Muitas vezes nós passamos por isso. Muitas vezes parece que nós oramos durante anos, durante dias, durante horas, clamando e pedindo: Senhor, por quê? Senhor, me dê essa bênção. Senhor, salva o meu casamento, me dê um emprego. E muitas vezes parece que Deus está em silêncio. Parece que às vezes Deus não nos responde. E essa mulher com certeza deve ter vivido isso. Ela clamando, ela ali pertinho de Jesus, ela falou assim: poxa, Jesus não está me ouvindo, que ele não me responde. Mas você vê no verso 28, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A perseverança daquela mulher. Naquele momento ela não se importou se ela estava ali no chão, se ela estava gritando, se ela estava passando vergonha, mas ela tinha uma certeza de que Deus podia resolver o problema dela. Não importava se Jesus não estava respondendo, ela tinha certeza que Jesus podia salvá-la. Jesus podia dar um milagre para ela. Esse é o primeiro teste. O segundo teste, abra comigo em João capítulo 11. No Evangelho de João, no capítulo 11, temos uma história muito conhecida de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, a família de Lázaro era conhecida da família de Jesus. Então as pessoas vêm até Jesus, onde ele estava, e falam que Lázaro estava doente, que era para Jesus correr até Lázaro. E nós vimos que no verso 4 do capítulo 11 de João, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E quando
no verso 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando você recebe alguma notícia urgente, por exemplo, você recebeu uma notícia, seu filho está doente, onde você está, você corre até aquele lugar. E Jesus recebeu aquela notícia, Jesus amava todas as pessoas que estavam ao redor dele, mas Jesus demorou 2 dias. Jesus, aparentemente, parece que Deus se esqueceu de Lázaro. Parece que Jesus estava se importando com as outras coisas. Mas muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu. Parece que, poxa, a gente vê as outras pessoas sendo abençoadas, acontecendo milagres na vida das pessoas, e nós pensamos, e eu? E a minha vida? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas muitas vezes nós nos esquecemos o que Jesus disse, que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Muitas vezes Deus precisa matar alguns sonhos na nossa vida para que depois Ele realize o milagre. Muitas vezes nós precisamos confiar independentemente da situação que esteja acontecendo. E você vê no verso 14, Jesus falando que Lázaro tinha morrido. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus precisava esperar esse tempo para mostrar para as pessoas que Deus não faz o que está ao alcance dos homens. Jesus, Ele só faz na nossa vida o que nós não podemos fazer. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é confiar. Que é lembrar do que Deus prometeu. Deus prometeu que vai dar paz ao seu coração, então confie. Confie no Senhor que Ele vai dar a paz ao seu coração. Agora, o primeiro teste é quando parece que Deus não está nos ouvindo. O segundo teste é quando parece que Deus se esqueceu de nós. O terceiro teste é Mateus 14. Vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus, onde nós começamos. 14, a partir do verso 28. Quando Pedro e os discípulos estavam no barco e viram Jesus andando sobre as águas, isso demonstra também a nossa caminhada cristã. Pedro esteve firme com os outros discípulos até aquele momento. Pedro viu Jesus, Jesus mandou ele ir, ele obedeceu a voz de Jesus, andou sobre as águas como Jesus andou. Mas um momento, ele viu as ondas. Ele viu que os problemas, e colocou os problemas acima de quem? Acima de Deus. Muitas vezes nós achamos que é impossível para Deus. Muitas vezes nós achamos que os problemas são maiores que Deus. E muitas vezes nós podemos trilhar uma caminhada de fé impressionante, fazendo culto, fazendo atividade missionária, indo à igreja, devolvendo dízimo, sendo fiel a Deus. Mas quando acontece muitas vezes um problema, nós desviamos os olhos de Jesus. E acontece como Pedro, nós nos afundamos. Mas existe um ponto interessante nessa história. Pedro viu que só Jesus podia salvar ele. Jesus era o único naquele lugar que podia salvá-lo. Jesus é o único que pode fazer o que é impossível para nós. Então, nós não devemos colocar os nossos problemas acima de Deus. Agora, o último teste. Vá comigo para Mateus 27. Mateus 27 nos narra a história de quando Jesus foi entregue a Pilatos, quando Jesus foi entregue aos soldados, quando Jesus foi crucificado e no fim ali a morte de Jesus. Muitas vezes você já deve ter passado por isso, quando alguém olha para você e fala assim, onde está o seu Deus? Por que você está passando por um problema? Você não confia em Deus? Você não está sendo fiel a Ele? Por que Deus abandonou você? Por que as coisas não acontecem na sua vida? Ali, aparentemente, para algumas pessoas, Jesus tinha perdido. Mas foi naquele momento que Jesus foi vitorioso. Foi naquele momento que foi decretada a vitória sobre o mal. E Jesus fez isso por mim e por você. Eu não sei qual teste dessa vida, desses testes você pode estar passando neste momento. Mas tenha certeza de que Deus está com você, independente do que esteja acontecendo. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele não se esqueceu de você. Os problemas não são maiores do que Deus. E Deus, Ele nunca falha. Deus, Ele pode tardar, mas Ele não falha. E Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7, nos diz que quando nós passamos pelas provações, a nossa fé aumenta. As provações são necessárias para o nosso crescimento espiritual. As provações são necessárias para que nós tenhamos um relacionamento com Deus.
No Salmo 40, você vai ver Davi dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu. Quando Davi escreveu esse salmo, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Mas quem era o rei era Saul. E Davi viu que Saul estava fazendo o que não era de agrado ao Senhor. E Davi tinha uma promessa, mas era outro rei que estava no trono. E Davi escreve: esperei, eu vou esperar. Independente do que você esteja passando, espere, confie, durma em paz, porque Deus está cuidando de você. O último texto para nós lermos hoje está em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, verso 11, nos traz uma promessa divina que nos diz assim: eu é que sei o que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele não nos traz um problema. Deus, ele traz um plano para a nossa vida. E a nossa vida é confiar no Senhor. Que você possa confiar. Entregue qualquer aflição que você tiver no seu coração, entregue nas mãos de Deus. Entregue e fique tranquilo, porque Deus fará o melhor por você e por sua família. Convido você, onde você estiver, a fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essas maravilhosas promessas que o Senhor traz para a nossa vida. Pai, que possamos confiar inteiramente no Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa que está aqui presente, essas que estão nos assistindo, as que estão aqui na igreja. Pai, todas passam por momentos difíceis, mas que todas possam confiar plenamente no Senhor. E que possamos, Pai, ter a certeza que o Senhor cuida de nós e que o Senhor está muito perto de voltar. E que juntos possamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Esteja conosco nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que Deus abençoe você, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém.